Como que nós podemos fazer a conexão entre espiritualidade e trabalho? O que é espiritualidade para mim, para você? E que compreensão maior a gente pode ter sobre a sabedoria espiritual no mundo dos negócios? Mas antes dos negócios, também, como eu posso trazer essa sabedoria para mim? E é sobre todas essas questões que hoje eu tive a grata oportunidade de receber, né, o Aldemir, que é um grande roteirista, como ele mesmo fala, né? Ele é um comunicador do além em relação a essas questões no âmbito da vida e das organizações. Então, se esse assunto para você é importante, se você quer saber um pouco mais, acompanhe aqui o podcast ou também no YouTube da Escola de RH Sistêmico, onde a gente traz em primeira mão esse saber do Aldemir, que eu estou até agora assim, cara, quero ficar 5 horas com ele gravando, mas ainda eu não posso. Mas depois eu vou marcar com ele uma palestra online para ele se aprofundar em tantos pontos que ele trouxe aqui, que é maravilhoso. Então, se você quer saber sobre esse assunto, fica de olho nas mídias da Escola de RH Sistêmico. Olá, espero que você tenha passado muito bem e esteja muito bem também desde o nosso último podcast. Eu sou José Rodolfo Grou, sou responsável, né, por esse projeto maravilhoso chamado Projeto da Escola do RH Sistêmico. E hoje eu tenho a graça de receber aqui comigo num bate-papo que eu vou até acelerar, porque é tanto assunto bacana que a gente tem para falar com ele, o Aldemir. O Aldemir, ele é um grande roteirista, é um espiritualista, é um profissional a serviço dessa sabedoria sistêmica, e o meu objetivo em ter convidado ele foi aprender e olhar e sentir com a alma algumas questões que nós, dentro do contexto das organizações, da gestão da liderança, a gente precisa desenvolver com mais sutileza. Então, Aldemir, obrigado. Seja muito bem-vindo. E eu quero já começar esse esquenta fazendo uma pergunta para você importantíssimo, que é o seguinte: o que é espiritualidade para você e o que é espiritualidade aplicada ao trabalho? Pois é, obrigado. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente falar sobre espiritualidade. Acho que é uma coisa premente, é uma coisa assim, mandatória. Nós não precisamos impor essa conversa. Eu acho que o mundo está cada vez mais, a gente vai amadurecendo como humanidade, como comunidade, até pessoalmente, né, nas nossas questões. Olha, a espiritualidade, para mim, ela passa muito pelo outro, né? Até li em algum lugar, a minha religião é o outro, sempre o outro, porque é onde talvez seja o nosso melhor espelho, né? Na espiritualidade. Eu me reconheço humano com o outro. Então, é nesse momento que a gente se torna talvez um pouco mais divino, a gente alcance algo que é uma transcendência, né? Que eu acho que a gente busca muito isso, das mais diversas formas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, muito antiga, não sei de quem é, peço desculpas, mas que diz que onde o místico nada, o drogado se afoga, né? Porque a busca pela transcendência é a mesma. Porque termina que a gente tem, né, Zé, a nossa mente tem talvez a maior ferramenta, a maior bênção, que é a imaginação. Então, toda vez que a gente limita a nossa imaginação, é um caminho ruim mentalmente, né? É um caminho... é uma estrada sem saída, é um beco sem saída, na verdade. Uma vez eu li algumas coisas sobre a nossa capacidade de devanear, né? Que o cérebro foi feito para devanear, né? Como diz os americanos, tem uma palavra que eu amo, né? A língua inglesa, que é o daydreaming, né? É sonhar acordado. E você que vem desse mundo aí, que está entre mundos, digamos assim, mas tudo começa com alguém que imaginou do nada alguma coisa. Então, essa nossa capacidade é uma busca, né, por transcendência, por transcender o nosso limite físico, porque a nossa mente nos puxa, né, para isso tudo. Então, eu acho que a espiritualidade é um caminho, são águas onde a gente pode nadar, brincar e sermos mais humanos. Eu acho que, para mim, tem muito isso, esse reconhecimento essa transcendência, esse reconhecimento humano. E mais uma coisa que
se você me permite, assim, eu acho que tem muito a ver com a infância. Eu acho que tem muito a ver com a coisa lúdica, para mim, pelo menos. Né? Hoje eu estava lendo um livro até que eu quero adaptar para o cinema, e é um livro psicografado, porque realmente eu sou um pouco assim um roteirista do além. Eu me pego nessas questões. E as pessoas terminam me chamando também para algumas questões assim. Só um pouquinho. Ele é tão do além que, para vocês entenderem, ele é roteirista de vários filmes nacionais e internacionais conhecidos, mas o principal que me conectou a ele foi O Nada é Por Acaso, que é um filme que eu falei para ele que eu assisti e eu chorei copiosamente. Para quem me acompanha nas minhas mídias pessoais, com certeza vai lembrar do post que eu fiz logo após sair do cinema e ter assistido o filme, que eu continuei chorando. Tão forte que foi a mensagem e como a minha alma se conectou com a mensagem. Então, realmente, você é um roteirista do além. Do além. Mas tem cumprido, assim, maravilhosamente bem, tá? Teu desígnio aqui. Porque eu sempre brinco, tudo bem, porque o problema vai ser chegar lá depois e os autores me cobrarem, né? Você adaptou, que porcaria você fez, minha história não era nada daquilo. Espero que não, mas vamos ver. O Lúcio, né, que é quem é a Zíbia, a queridíssima, que já desencarnou, a Zíbia Gasparetto, né? Ela psicografava os livros dele. E espero que ele tenha gostado e não brigue muito comigo lá quando eu desencarnar também, né? Eu tenho certeza que vão adorar. E só mais um complemento. Gente, é tanto assunto aqui que acho que eu vou precisar de 5 podcasts para falar com ele. Mas uma questão é importante para nós de negócios, né? Um empresário, quando ele recebe a missão de criar uma empresa, ele está criando, na verdade, uma grande comunidade. E ao criar uma grande comunidade, a gente precisa ter uma consciência de como nós cuidamos, desenvolvemos essa comunidade para que ela se torne melhor do princípio que eu fundei. E isso é elevar as pessoas que congregam em prol de uma missão, de um propósito maior, para um outro nível de consciência. Até mesmo porque, quando esse empresário ele recebe todas essas ferramentas, elementos, recursos, e ele não impacta, ele não se transforma e não transforma o meio, a responsabilidade será maior quando ele for questionado sobre o que você fez com os dons e talentos que eu lhe emprestei para utilizar de um bem maior. E esse foi um dos principais motivos que me motivou a vir trazer a minha crença, que até então para muitos não era conhecida, sobre a espiritualidade, né? Então eu sempre acreditei nisso, dentro das crenças que eu propago, que eu pratico na minha vida, e chegou um momento que eu falei, eu preciso levar isso para o mundo dos negócios, porque são muitos empresários que se adoecem, que adoecem as suas empresas, adoecem as suas comunidades, adoecem as suas famílias, por não estar conectado com algo maior. Existem tantos empresários que eles são tão ricos, que eles só têm o dinheiro. Mas não tem amor, não tem carinho, não tem consideração, né? Não tem essa entrega. E o questionamento sempre que eu me fiz até quando a gente tem que ser conivente com esse sistema cartesiano? Porque o lucro, ele é a consequência de todo um movimento de bem, de prosperidade, de evolução. Então, quando a gente frequencia com a alma, né, em pensamentos, atitudes e entregas que genuinamente vai impactar o cliente, o mercado, etc., o resultado vem, o lucro ele vem. Obviamente com processos cuidados, com gerenciamento de pessoas, liderança, mas melhor do que o gerenciamento de pessoas, o que eu gosto também de utilizar é a conscientização das pessoas. E não adianta a gente desenvolver pessoas a nível cognitivo e de comportamento se a gente não despertar a consciência espiritual. Então, muito conectado com o que você trouxe. E vamos voltar àquilo que você falar, né? Eu me empolguei aqui, gente, mas é porque assim, estar com ele aqui é maravilhosamente um estado de comunhão. Então, eu vou querer falar mais vezes com você. Um podcast eu não vou dar conta. Mas como que você vê, né, essa espiritualidade aplicada ao trabalho, dentro daquilo que você vivencia e daquilo que você também conhece? Eu acho que uma coisa interessante que você falou, né, do empresário, do líder, né? Vamos começar por ele, então, né? Quer dizer, tem a pergunta, se eu não me engano, né, 14, eu trabalho numa casa espiritual universalista e eu, essencialmente, sou um universalista. Então, eu passei por várias tradições e religiões, porque é assim que eu entendo, embora eu esteja muito ligado ao espiritismo e muito ligado à Umbanda. São essas duas tradições em que me são mais caras e que me tocaram, enfim, né?
Na pergunta 14, se eu não me engano, peço desculpas se eu errar, do Livro dos Espíritos, existe a pergunta sobre Deus. E aí a resposta, eu gosto muito. Não dá para explicar. Deus você não vai entender, porque é uma coisa muito complexa. Está lá, na pergunta 14. É muito complexo, você não vai entender. Então, ao invés de ficar tentando entender Deus, colocar em palavras e tudo mais, por que você não conhece você? E essa é uma das bases que várias tradições religiosas, né, vão falar, a própria filosofia, conhece-te a ti mesmo. Então, esse mergulho no autoconhecimento, como diz a monja canadense Emma Chodron, num livro lindo que ela tem, que é Os Lugares que Nos Assustam, nós temos que visitar nossa sombra. E Jung já nos falava disso, né? E outros psicanalistas. Então, visitar nossa sombra, nos conhecer mais. E daí nasce realmente o medo, fica afastado, e a gente vai ver que é o caminho para o que os espíritas chamam de reforma íntima, né? Que é a nossa transformação, inclusive, a maior delas, que é a nossa transformação moral, mas que é externa. Mas você imagina, né? Nós não estamos vivendo numa sociedade que nos incentive a olhar para dentro. É uma sociedade externa, é uma sociedade onde tudo nos chama a olhar para uma tela, para 2 telas, 10 telas, quantas telas eles quiserem que a gente olhe, e não para dentro de nós mesmos. Então, eu acho, Zé Rodolfo, que um grande começo, eu ficaria com a pergunta 14, conhece-se a ti mesmo. Mergulhe em você, porque já é um mundo. Cada ser humano é uma galáxia, rapaz. É um negócio, né? Cada ser humano, e a gente tem passado muito no mundo de hoje, é uma coisa que psicologicamente se chama desumanização do outro, né? As pessoas falam da morte do outro como se fosse uma coisa banal, né? Assim, olha, não, morreu, mas ele tem que ir lá e tem que matar o outro também, porque ele tem esse direito. Como assim? O outro tem pai, tem mãe, tem missões para cumprir, tem pessoas que dependem dele, né? Tem, como nós, suas falhas, seus acertos. Então, os nossos líderes também foram crianças um dia, têm os seus medos, têm suas inseguranças. Às vezes, muitas decisões são tomadas mais como autodefesa desse ego ferido, às vezes até infantil, você tem experiência nisso, né? Então, eu acho que o autoconhecimento seria um caminho dentro da própria educação, né? Tinha um líder de tantas escolas, né? Eu morei alguns bons anos em Nova York, eu via as propagandas das faculdades, né? Eu estudava cinema. E era sempre, né, venha para a cidade que inventou a ambição, né? Eu acho que a NYU tinha isso para um brasileiro, assim, pô, a cidade não tem nenhum pudor de falar isso. Então é sempre uma, né? E se eu posso contar, uma amiga estudava na Stern, que é a escola de business da NYU, né? Se eu falar errar alguma coisa, mas é isso, né? Stern. Porque eu ficaria mais ligado na Tisch, que é a escola de cinema, de artes visuais, enfim. Cara, fizeram estudaram um case de uma empresa farmacêutica, que o grande best-seller da empresa ia causar câncer nas pessoas. Eles descobrem isso. E entre os alunos, todos, tirando a minha amiga, segundo ela me disse, votaram para continuar vendendo. Até corrigirem, porque os acionistas, as ações não podiam cair. Então, essa decisão passa por uma ética. Qual é essa ética maior? Pode ser maior do que a vida de alguém. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse autorreconhecimento, esse autoconhecimento, eu acho que pode nos dar melhores líderes. Não sei se eu passei muito ou se eu respondi. Não, perfeito. E assim, você trazendo me remete muitas questões, né? Eu tive a oportunidade de 2019, 2020, fazer um curso na Universidade de Nova York sobre valores motivacionais e o impacto dos valores na tomada de decisão. Então, quando a gente olha a esfera de valores da axiologia, a gente precisa compreender que não é só o valor do indivíduo, não só o valor da empresa, mas existem os valores universais. E aí, fazendo uma conexão com a constelação empresarial, né, que é o que eu faço hoje também dentro do mundo dos negócios, é compreender que nós
fazemos parte de sistemas maiores. Então, a família é um sistema, a profissão que a gente escolhe é um sistema, empresas são sistemas. E a partir do momento que a gente está dentro de um sistema e a gente tem essa consciência de como eu impacto esse sistema, eu preciso compreender que a vida é uma lei de ação e reação. E a partir do momento que um sistema formado por pessoas tem o conhecimento que nos é transmitido por um ser superior maior, que muitos dão o nome de Deus, ok? Eu preciso fazer jus a esse conhecimento de uma maneira extremamente favorável ao bem do outro e desses sistemas / comunidade, sociedade. E a partir do momento que eu tenho esse discernimento, mas em prol desse lucro, sabendo que vai fazer mal para as pessoas, eu não me posiciono, eu não acesso essa consciência maior, eu estou assumindo um grande débito para o futuro. E quando a gente fala de assumir débitos, é compreender que seja nós ou os nossos descendentes vão ter que pagar essa conta. Porque o sistema universal ele é muito sábio e nós precisamos equilibrar. Então, tudo aquilo que, aí trazendo para a constelação familiar, tudo aquilo que uma geração anterior não faz, a outra procura fazer, para equilíbrio. Tudo aquilo que é excluído na outra geração tem o que se chama das ovelhas negras, né? Que se chama para equilibrar. Então, quando a gente passa dentro das empresas esse movimento, e realmente essa é a minha proposta e a proposta de todo mundo que está sentado comigo como você, nós desenvolvermos essa consciência de que eu não posso ser imediatista em prol de um lucro de curto prazo, comprometer a perenidade e a longevidade, seja da minha empresa ou das empresas ou das pessoas. Porque essa conta depois alguém tem que pagar. E quando o ser humano não tem essa consciência, nós pagamos o que a gente paga. Temperatura, as chuvas, né, os incêndios. Só que muitas pessoas ainda não estão nesse grau de consciência para compreender que o que acontece a nível de eventos da natureza é só uma manifestação dessa sábia espiritualidade maior nos colocando, olha, vocês são os culpados por isso. Então, quando eu trago para práticas de ESG dentro das empresas, essa é uma fala que eu tenho com os empresários, para compreender que a gente não vende um produto, a gente não vende um serviço. A gente vende algo em prol de um bem maior. E qual é esse bem maior? Se a gente fica só na linha do lucro, 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 são sistemas que eles não se mantêm, não são perenes. E aí todo mundo também paga um preço alto por uma empresa que fecha, uma empresa que tem problema de recuperação judicial. Esse ano de 2023 foi o ano que as empresas mais pediram recuperação judicial. Saiu ontem no Valor Econômico. Então, o que está acontecendo com essas empresas? Que estão adoecidas, estão se adoecendo e muitos não olham, muitos não veem. E todos são culpados, né? Tem uma corresponsabilidade. Não é só o fundador, não é só o CEO, não é só investidores, RHs, liderança, né? Então, é perfeita a fala que você traz, porque se eu procuro tanto Deus, mas eu não procuro esse Deus dentro de mim e nem nos outros, que irmão que eu posso falar que eu sou, né? E a gente tem aí também adicionando todas essas... Você falou dos sistemas, eu costumo chamar de dimensões da nossa vida, né? A família, o trabalho, o próprio entretenimento, várias coisas, né? Que a gente, os amigos, claro. E a gente está pagando um preço muito alto. Os gregos diziam, né, que os filhos pagam pelas culpas dos seus pais, né? Corroborando o que você disse. A outra geração tem que fazer, mas nós estamos com uma carga muito forte mental sobre as pessoas e isso todo mundo sabe, todo mundo vê. Existem até previsões do SUS que pode ficar muito sobrecarregado no futuro pelas doenças, né, causadas não só pelo trabalho, por todas as relações, né, por toda até a nossa vivência em cidades doentes também, né? Tudo é muito tensionado, né? Tudo é muito adverso, na verdade, é tudo muito inóspito. Acho que as cidades começaram a aparecer cada vez mais selva das cidades, né? A gente pode usar até essa imagem sem medo. Então, tá tudo numa forma de aguçamento que a gente espera que o aguçamento traga, que já tem trazido. Acho que as empresas estão se preocupando mais e mais com esse funcionário que, até em termos de lucro, fica doente.
Isso mesmo. Nos custa, né? Assim, eles pensam, a minha empresa é pequenininha, minha produtora, mas nos custa, isso aqui nos custa. E o que é que está realmente acontecendo aqui? Quais são as formas? Talvez as empresas também tenham que fazer esse autoconhecimento, né? Quem nós somos, né? Os cabeças, enfim, talvez consultorias, quem nós somos e como é que nós vamos lidar com gerações diferentes também. Gerações... meu pai eu lembro meu pai todo o tempo numa multinacional, a vida inteira dele, né? Hoje isso talvez ocorra menos, né? As pessoas troquem mais. Eu tenho amigos que têm empresas, principalmente empresas de tecnologia, por exemplo, uma troca muito grande. Então são formas diferentes de viver, de pensar, paradigmas que vão se quebrando. E muitas vezes a nossa educação, o nosso pensamento hoje não seja tão flexível. Talvez o pensamento da espiritualidade contemple, né, as nossas buscas. Contemple as nossas buscas. Eu tenho visto filhos de amigos, isso é muito interessante, por exemplo, com alguns com dinheiro para comprar uma casa e acham que não é um bom negócio. Não é bom entrar no financiamento, não é bom, né? Que era uma busca da classe média, de todo mundo, né? Comprar um. E eu fico aprendendo com eles, né? Porque eu costumo dizer, esse pessoal que está vindo, todas as coisas são nossos professores também. Concordo. São nossos professores. Todas as transformações sociais hoje, e a gente pode ir para o desabrochar de muitas questões, né? Que precisavam ser colocadas. A questão racial, né? Um país que 60% se diz preto ou pardo, você não os vê, né? Eu que venho da Bahia, então, não nos vemos aqui, né? Parecia que a gente, anos 70, parecia que a gente morava na Suécia. Você ligava a TV do Brasil, você morava na Suécia, né? Então, é uma questão que a gente tem que olhar de frente, nos questionarmos. O que é que nós estamos fazendo, né? Qual era a hipocrisia? Questões de gênero que ofendem, muitas pessoas se sentem ofendidas e tudo, né? Então, eu costumo dizer, outros professores que a gente tem, né? Outro dia eu peguei um livro para ler no Kindle, né? No Kindle Unlimited que eu tenho. Eu vou citar porque é um livro muito bonito, chama Minha Criança Trans. É uma mãe que escreve e a gente não imagina as dores, né? A pessoa tem uma criança trans, isso... E aí ela conta uma coisa, Rodolfo, muito interessante, que a grande dor dela foi, de certa forma, enterrar o filho que ela teve. Que foi um luto, era uma expectativa, ela sonhava mesmo, dormia e sonhava com esse menino, colocou o nome do menino, e esse menino não ia existir mais. Rapaz, olha, você lê aquilo e você não... Você tem que procurar uma terapia, alguma coisa, porque é muito humano, cara. E como diz uma frase zen budista, nada que é humano me pode ser estranho. Nada que é humano me pode ser estranho, né? Nada que é humano pode me ser estrangeiro. Não pode. Então, acho que a gente tem questões, talvez reeducar o nosso olhar, né? E acho que dentro das empresas, porque as empresas vão trazer todos para dentro, né? É um sistema que congrega todos, né? Ou deveria congregar, né? Sim, cada uma da sua forma, né? Mas... Porque as pessoas me perguntam muito assim, mas como que você alinha mentalmente, espiritualmente, os dois mundos, né? E eu falo, para mim é muito simples. É compreender que a partir do momento que eu respeito você, indivíduo como você é, e, no entanto, você me respeita enquanto empresa com aquilo que eu sou, com aquilo que eu ofereço, aquilo que tem que ser seguido, aquilo que pode ser agregado, aquilo que tem que ser obtido através do resultado, a gente estabelece a lei da troca, que é uma lei empresarial muito importante, né? Primeiro é garantir que tudo e todos pertençam, depois é hierarquia e o terceiro é o equilíbrio, a troca. O resultado, a partir do momento que nós pré-contratamos psicologicamente esse resultado, se eu estou sendo sincero e transparente, e eu estou mostrando a minha consciência coletiva organizacional, eu espero que o resultado você entregue. Claro. Mas só indivíduos que estão num nível de consciência espiritual maior têm o autogerenciamento e têm um comprometimento maior com isso que as empresas esperam. E esse foi um dos pontos principais que fez com que eu começasse a olhar aquilo que eu trago para a minha vida para aplicar para os negócios.
Porque não basta eu ter um currículo excelente, uma formação maravilhosa, mas eu tenho ou um coeficiente emocional baixo ou um QS baixo. E dentro de várias pesquisas que acontecem hoje nas instituições dos Estados Unidos, né, como a Universidade de Nova York, a Universidade de Yale, Harvard também. Eu estive agora em setembro na Universidade de Los Angeles, fazendo a apresentação de um artigo nessa área específica, que é a parte do microquierismo, que é a formação básica do DNA e a sua influência no comportamento humano. Então, é entender que, enquanto seres, nós somos complexos, mas essa complexidade, a única questão que transcende ela é a espiritualidade. Então, quando eu, empresa, trago isso como uma prática da minha organização, e é importante a gente falar que quando a gente fala da espiritualidade, a gente não está falando de religião. Porque na espiritualidade a gente respeita, como você muito bem trouxe, religiões, eu respeito o ser humano. E nós nos conectamos em busca de um bem maior. Que daí entra essa perenidade, perpetuação, o resultado, porque se a gente não tem resultado, a gente não faz as coisas. Então, é dessa maneira que a gente alinha isso dentro das empresas. E a tua fala é muito oportuna. Antes de começar a gravar o podcast, ele trouxe uma frase que ela está aqui, ó, até agora, né, na minha alma, em ponto de ebulição. Uma casa pode pegar fogo, mas a mente humana não. É isso? É uma frase... Vamos filosofar um pouco mais sobre essa frase? A mente é tudo, né? Você falou aí, por exemplo, quando a gente vai para o espiritismo, para a Umbanda, que são religiões reencarnacionistas, né? Por exemplo, no espiritismo, a gente fala que você morre... É o que você é. O que você estiver pensando, vibrando naquele momento, né? É o que você vai levar. É aquilo que você leva. Está marcado no seu perispírito. Né? Não vou me aprofundar muito, senão vira uma palestra espírita. Mas, e Jesus nos disse também, eu espero citar certo, que às vezes confunde a mente, mas onde está o seu pensamento, ali mora o seu coração, ali está o seu tesouro. Né? Ali está o seu tesouro. É ali é ali onde você vibra. Né? E uma coisa importante também, a gente às vezes tende a falar dessa coisa empresarial e sempre, lógico, analisando as empresas como um todo, mas eu acho que também é muito importante analisar o trabalhador também, né? Com certeza. Eu não sei se é Emmanuel que diz que é no trabalho que a gente forja a luz do seu espírito, algo assim. É ali que você forja a sua luz. O trabalho é muito importante. A dignidade. Uma vez eu vi um negócio na Globo, era uma coisa que você deve lembrar melhor do que eu, que o patrão se disfarçava, o presidente da empresa, o diretor da empresa, e ele ia trabalhar como os outros funcionários. E ele chorou. Do Fantástico. Era do Fantástico, era dentro do Fantástico. Isso. Eu nunca esqueci, cara, um ensinamento, um senhor muito simples, falava sério para ele, assim, ele tinha um tom muito enfático, falava assim para ele, tudo que você fizer, cara, você tem que fazer como se fosse para Deus. Entendeu? Tem que fazer com amor, como se fosse para Deus. Cara, ele não conhecia aquele homem, óbvio, ele dono da empresa, presidente, CEO, coisa que o vale. E aquele senhor ali estava fazendo o trabalho dele com a dignidade. O Espiritismo fala muito disso, né? Que nós vamos ter na sociedade muitas pessoas muito simples que podem estar aos nossos olhos ali varrendo a rua ou num trabalho menor, eles estão cumprindo deles com muito mais dignidade do que nós. Perfeito. Então o trabalhador também tem que ter essa responsabilidade dele, a dignidade dele, a espiritualidade tem que funcionar também nesse caminho. Mas você começou falando da mente, eu fui para um outro caminho. Mas eu acho que é para todo mundo, né? Essa questão da sua mente, disciplina, né? Como diria Emmanuel para Chico, né? O que é que eu preciso? 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Porque a gente também tem que procurar. Você falou isso, né? De certa forma, as pessoas não gostam de nos enquadrarmos, nos adaptarmos, vamos colocar assim, também dentro daquela empresa, de estarmos abertos a aprender, né? Termos a paciência, como a gente falou, né? De estarmos ali também, nos conectarmos com essa nova dimensão que estamos entrando, né? Perfeito, porque não existe o ser perfeito, o mundo perfeito, não aqui dentro desse grau de matéria, né, que nós nos encontramos ainda enquanto almas. E compreender isso faz com que nós tenhamos mais consciência sobre
a minha dignidade, a minha hombridade em relação àquilo que eu faço, como eu entrego. E eu acho muito sábio o que você traz sobre esse exemplo do que aconteceu naquele quadro do Fantástico. Sim. Porque, um exemplo, a minha mãe ela foi cozinheira, né? E minha mãe ela era cozinheira de uma creche e ela cozinhava comidas para os bebês. Independentemente do que acontecia em relação às colegas de trabalho, a maneira que os pais tratavam, eu lembro que minha mãe ela sempre falava muito isso para nós em casa. Eu tenho que estar muito bem para eu fazer a comida dessas crianças, porque essas crianças elas vão se alimentar e se eu não estiver bem, algo pode impactar elas. E ela cresceu falando isso para nós, né? E hoje, né, que eu tenho um pouquinho sim, mais de discernimento, eu entendo que na simplicidade da minha mãe é uma pessoa muito simples, meus pais são pessoas muito simples, ela nos ensinou isso, que ela tinha que estar bem, independentemente do que acontecia em casa, acontecia no trabalho, porque ela manipulava comida, alimento, e ela tinha que ter o cuidado nesses alimentos e passar isso para esses alimentos para essas crianças se alimentarem. E quando a gente olha isso no trabalho, é realmente isso, né? Independentemente de qual cargo eu me encontre. Mas por isso que daí entra o papel de um profissional de RH e de o desenvolvimento de uma liderança consciente. Porque se eu, líder, não tenho essa sensibilidade, se eu não olhei para mim, para as minhas questões, para a minha história, para a minha fé, independentemente de qual seja, e eu tenho amor genuíno pelo outro, eu não vou dar um feedback genuíno. Eu não vou conseguir enxergar além daquilo que só estão sendo me dito palavras. E acho que o grande desafio nosso é desenvolver uma percepção onde a gente, antes de pensar, a gente sinta o outro, sinta o campo do outro. E ao sentir o campo do outro, eu me conecte daí genuinamente com o outro. E esse é um desafio nosso enquanto RH, enquanto empresários, enquanto mercado de trabalho. Muitos às vezes pensam que é utópico, mas a partir do momento que a gente tem um porquê maior, as conexões acontecem para construir isso. E esse líder, essa transformação de uma liderança, de um empresário, pode ser, eu não tenho dúvida, muito vantajosa para ele, e acho que passa também por um certo, não é um abandono, mas você se conhecendo mais. Uma das coisas que você vai lidar melhor é com o seu ego. E aí você para de ser a medida também de todas as coisas. E aí o que acontece? Eu já vi muitos casos que alguém te pede ajuda, ou você pode ter um funcionário na sua frente, que você vê que ele é um ótimo funcionário, ele pode te entregar mais, ele pode inclusive subir na hierarquia da empresa, ele está capacitado para isso. Mas naquele momento ele pode estar fragilizado dentro do trabalho, ou às vezes por alguma questão externa, e você vai entender aquilo. E naquele momento, o que ele menos precisa é que você se mostre melhor do que ele. É que você diga, olha, eu faço assim, porque eu já vi pessoas assim, citar um caso, enfim, uma pessoa estava muito indecisa, um jovem, e aí eu vi a pessoa que estava tentando ajudá-lo, da família, falou assim, porque o meu processo, eu decido as coisas rapidamente. Eu puxei a pessoa e falei, cara, você não está ajudando em nada. Está diminuindo, cara. Você aproveitou a fraqueza dele, o seu ego cresceu, porque você decide bem, e eu duvido que você tenha decidido todas as coisas da sua vida com perfeição. Né? Assim, ele nasceu o quê? Eu vou tomar mamadeira hoje, amanhã eu não tomo. Ele decidiu tudo da vida dele? Não decidiu. Né? Então, assim, o ego, lidar com o ego, né? E aí nós temos os grandes sábios da humanidade, as grandes tradições espirituais, é uma luta. Né? O Gandhi dizia uma frase muito conhecida dele, que o maior inimigo dele não era o Império Britânico, era Mohandas Gandhi. Ele era o grande inimigo dele. Então nós temos... a gente volta para a reforma íntima. Né? Concordo, perfeito. A gente volta para essa transformação. Né? Os alquimistas, quando falavam de transformar chumbo em ouro, na verdade eles estavam dizendo para a gente assim, o chumbo somos nós. Nós é que temos que nos depurar. Chico fala muito disso, Chico Xavier, né? Emmanuel, através de Emmanuel, ou o próprio Chico, né? Quando nós podemos nos tornarmos menos pesados, né? Menos densos, mais sutis. É uma coisa de sublimação no sentido espírita, não psicanalítico, né? Mas que nós podemos nos tornar mais sutis. Aí quando você fala aí quando a gente sai desse mundo, voltando lá, tentando costurar tudo isso, quando a gente sai desse mundo, né? O que é que a gente carrega? A gente vai sair denso ou a gente sai mais sutil? Porque mais sutil a gente conversa com outras esferas.
mais denso, a gente vai ficar conversando mais com a nossa aqui, que a gente quer se livrar ou acha que pode, né? Né? O mundo espiritual não dá saltos, né? Não dá saltos. É tão lindo o que você fala e de coração e de alma eu espero que quem ouvir esse podcast nosso tenha a sensibilidade de receber como eu estou recebendo esse presente que você está trazendo. Porque quando a gente fala de cultura nas empresas, cultura nada mais é aquilo que eu frequencio e como eu transmito essa frequência. E existem culturas que são leves, existe clima organizacional que é leve, existe empresas que são leves, mas porque existe uma leveza na alma, na consciência dos dirigentes da organização. Mas o contrário também é verdadeiro e empresas pesadas, culturas densas, climas densos, são reflexos de pessoas egocêntricas. Dentro do movimento complexo sistêmico da constelação, que é a abordagem que eu sigo, e não posso nunca deixar de agradecer, né, a Cornélia Bonicamp, que é uma mestra para mim hoje, assim como foi o Bert Hellinger, como é a Sophie também, dentro já de uma área daí mais familiar, que eu continuo sempre me aperfeiçoando. Existe um olhar que a Cornélia nos coloca a entender dos 4 perfis sempre dos empresários, né? E como a gente vai vibracionar nessas 4 características. Por quê? Existem os empresários que são empresários problemas, mas porque dentro do indivíduo o que frequencia é problema. Não é confiar em si, não é confiar nos outros, não confia nos pais, não confia. E esses empresários, o que eles atraem? Clientes problemas, pessoas problemas. Ah, mas a culpa é do outro. Não, é falta dessa reforma, é falta dessa leveza e dessa conexão. E existem o grau 2, que são os empresários egocêntricos. Mas por quê? Está preso no ego. Então, é o ego. E pessoas que estão presas no ego apenas atraem pessoas presas no ego. O ego é importante na vida? Claro. Com certeza nós precisamos ter, porque o ego ele tem a ponta da autoestima, do equilíbrio correto. Agora, quando o ego ele é a única força motriz, né, do comportamento, das aspirações do indivíduo, ele se torna extremamente nocivo, daninho. Assim como um indivíduo desprovido, talvez, de ego, que são pessoas que têm baixa autoestima. Então, compreender isso é importante. Mas um indivíduo egocêntrico é um indivíduo que ele está no ego mais alto e tudo orbita em torno desse ego, dessa vaidade. E vai atrair só pessoas assim, próximas a ela. O nível 3 começa a ser o nível que a gente começa a acessar essa leveza, que é quando eu entendo que eu estou a serviço. Eu estou a serviço de um cliente, eu estou a serviço daquilo que a minha equipe tem de expectativa, mas eu também preciso levar isso para a minha equipe. O 4, que é o nível desejado, que eu pretendo, enquanto empresário, atingir um dia, e assim como as pessoas com as quais eu congrego, é o nível de perenidade, que é quando eu, empresário, entendo que eu sou só uma ferramenta de conexão, de prosperidade, mas, acima de tudo, de fazer com que as almas com as quais eu tenho contato nessas comunidades de destino, eu possa movimentar essas almas para um nível de consciência maior. Porque o cuidado com o cliente se torna ainda mais genuíno com o ecossistema e o resultado, o lucro, ele é o reflexo desse movimento todo. Mas, para isso, essa reforma ela precisa estar acontecendo. Então, muito lindo e verdadeiro que você traz, porque nós precisamos nos abrir para esse movimento. Só que quando eu, indivíduo, não estou conectado comigo, o que eu faço? Tudo é o outro. E não olho para mim. Eu costumo falar sempre, né, dos rituais de ayahuasca que eu participo, e os movimentos que acontecem comigo. Tem misérias minhas que eu olho, que eu falo assim, caramba, gente, que horrível. Mas faz parte da minha miséria. Eu preciso aceitar ela. Quando eu aceito essa miséria, eu fico mais propenso a aceitar a miséria dos outros e respeitar, cada um com o seu destino. Então, obrigado pelo que você traz. Nada, sempre um prazer trocar. Né? Eu também sou professor, né, universitário de pós-graduação na faixa de roteiro e, além de escrever, né, e produção cinematográfica também. Eu dou mais aula em roteiro mesmo. E é essa troca que eu vivencio também com os alunos. E aí são pessoas muito mais jovens, né? E que trazem esses anseios que a gente vê no resto da sociedade, né? Uma nova forma de agir, de lidar com as coisas que a gente também vai aprendendo, né? Eu acho que eu até comentei rapidamente com você antes da gente começar a conversar, né?
que é eu acho que é um tema que eu peguei para dissecar um pouco mais, e foi uma surpresa, né? Comecei com os budistas, né, lendo, que eu leio muito o tempo que eu morei fora do Brasil, eu frequentei um templo budista tailandês, né? E que é uma outra forma, né? Um silêncio muito grande, né? Eu achava engraçado, assim, já ouvi piadas sobre isso, mas um pouco aconteceu comigo. Eles falavam assim, olha, você chega às 5h30 e aí pode meditar com a gente até às 6. Né? Quando foi passando o tempo, eu dei uma malandreada. Eu chegava às 5, porque de 5 às 5h30 eles cantavam. Então eu podia meditar 1 hora e meia hora eram com sei lá, 35 monges numa sala enorme, nesse templo lindo, no Queens, em Nova York. Eu era o único que ia, o único maluco que ia às 5 da manhã meditar com os monges, e durante meia hora eram eles cantando e eu meditando ali, eu esvaziando a mente, tentando, né? Enfim, essas coisas todas. É uma outra forma, né? Mas aí no budismo eu puxo uma questão que eu gostaria de trazer, se me permite, que é a questão da paciência. Né? Como a paciência é uma virtude, vamos colocar assim, né? Que deveria ser levada mais a sério, né? Porque a paciência ela influencia a nossa saúde, né? Ela influencia a nossa forma do nosso cérebro trabalhar, de olhar o outro, né? A paciência. E aí eu fui descobrindo que Santo Agostinho tem um livro sobre a paciência, né? E Jesus nos disse, olha, é só através da paciência que vocês vão conquistar suas almas. Quer dizer, essa transformação passa pela paciência com a gente também. É uma coisa fantástica. Os budistas vão dizer, por exemplo, eu li um livro outro dia fantástico, fala de uma palavra, não sei, vou pronunciar aqui, é tsewa, que é uma palavra em sânscrito, que é você encarar tudo com o coração terno, com o coração aberto. O Dalai Lama tem uma frase maravilhosa, que essa eu peguei para a minha vida mesmo. Sempre, você pode atestar isso, acho eu. Sempre que você encontrar alguém na sua vida, um outro ser humano, haja como se você estivesse reencontrando um velho amigo. Que com a reencarnação pode ser que seja um velho amigo, você nunca sabe. Então, eu procurei trazer isso para a minha vida. Sempre que eu encontro alguém, é como se a gente estivesse encontrando, eu procuro colocar um mínimo de barreiras. Lógico que tem barreiras sociais, um pouco, né, de cuidado, você não conhece a pessoa, né, mas eu procuro muito estar aberto, com meu coração muito terno e muito aberto para esse novo irmão, esse novo amigo que está entrando na minha vida. É um velho amigo que eu estou reencontrando, né? Então, é uma forma da paciência se desenvolver, né, no seu coração. Os iorubais, eles têm um provérbio que diz: a paciência é o pai do bom caráter. E porque a paciência ela evita os nossos arroubos, né, nossos acessos de fúria, nossos acessos de destratar alguém, né, nossos acessos de ira. Então, é algo que hoje em dia eu mergulho muito, né? Tem um autor que escreveu O Caminho do Bodhisattva, no século VI, Shantideva, ele tem um capítulo específico sobre a paciência. Olha, Shantideva não tinha boleto, ele não encarava o trânsito, ele não tinha nada disso. Não, provavelmente ele não dependia de políticos corruptos, nem nada disso, mas o Shantideva escreveu muito sobre isso, sobre como um acesso de fúria atrasa o desenvolvimento de uma alma, às vezes, por 1 milênio. 1 milênio jogado fora por um acesso de fúria. Olha que demanda a gente tem. Santo Agostinho vai dizer, através da paciência que se alcança a sabedoria. Então, a gente tem vários exemplos, né? Eu tenho feito algumas palestras sobre a paciência, né? Pegando nessas tradições. Olha como algo... E sempre que eu falo, eu vou dar uma palestra sobre a paciência. Não sei se eu sou a pessoa mais indicada, mas, como eu digo, estava brincando com você, às vezes a espiritualidade faz umas piadas, né? Faz um bom humor, vai lá, vai falar sobre isso. Mesmo que você não seja o ser perfeito para falar sobre isso, vai lá e fala sobre isso. Então, a paciência é algo que deveria... Mas... Estou aqui, vou procurar terminar com algo muito importante.
Que aí as pessoas perguntam, mas como é que eu desenvolvo? Como é que eu aumento minha paciência? Na verdade, você não vai aumentar a sua paciência. Talvez aumente, se você quiser usar esse termo. Mas, na verdade, você tem que ver por que tantas coisas te incomodam. Por que você é tão frágil assim? Né? Porque sua mente está tão fragilizada que uma voz te incomoda, uma menção a algo te irrita e você reage. Aquele ser que não faz parte da sua vida, você não faz parte da vida dele, por que ele te causa tanta revolta? Né? Por que você ataca? Né? Muitas vezes a gente vê isso a troco de nada. Né? Então, à medida que você vai se equilibrando, você vai centrando em você, se conhecendo melhor, você vai limpando isso e, com certeza, as coisas... A gente vive numa época, né, em que tudo nos incomoda. Nós somos muito frágeis. Nós somos crianças, porque criança é assim. Sim. Criança te incomoda, você... Né? A criança se sente incomodada, ela chora, ela grita, ela faz birra. É isso que nós estamos nos transformando. Ou pega a bola e vai embora, né? E é verdade. Não quero, não brinco mais. Né? Então, a paciência, que afeta muito a nossa saúde, muito, muito, muito. Nosso corpo é todo feito de processos químicos, né? Para vir para o... Então, eu acho que no mundo empresarial, talvez um conhecimento melhor, um desenvolvimento melhor dessa virtude talvez seja fundamental. E vivemos numa época, né, Zé Rodolfo, que um dos antônimos aí de paciência é ansiedade. Eu não preciso dizer nada. Né? Não preciso dizer mais nada. Já está dito o que é que nós precisamos. Acho eu, humildemente, eu acho que poderia ser uma ferramenta, uma virtude desenvolvida que possa colaborar tanto com a liderança quanto no mundo empresarial, o mundo do trabalho, vamos botar assim, o mundo do trabalho como um todo. Eu peguei o tema e fui falando, Zé. Perfeito, como eu falei para vocês, né? Um encontro é pouco e agora eu já me direciono para a finalização, mas eu vou querer gravar muito mais com você, porque é um transbordar maravilhoso. Eu tenho certeza que quem nos está ouvindo ou assistindo já está com essa percepção e com esse sentimento. Então, primeiro de tudo, obrigado mesmo por transbordar com tanta, eu que agradeço muito. Tanta intensidade e tanta generosidade, né, no que você traz, e essa generosidade acompanha uma grande humildade, né, porque é esse movimento que a gente precisa, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos em processo de evolução e, independentemente do que a gente teve de oportunidades na vida, de estudo, de formações, é manter essa essência, né? Porque Sim. É nessa essência que a gente se conecta, né? E é nesse estar disposto. A hora que você trouxe a questão de quando conhecer uma pessoa e entender que está reencontrando um grande e velho amigo, é verdade, né? Eu fiquei até emocionado a hora que você falou isso, porque o movimento da minha vida de alguns meses para cá tem sido isso. Eu tenho encontrado pessoas que eu nunca conheci e o sentimento que eu tenho é que eu já conheço essa pessoa antes, né? Foi assim com o Paulinho que nos conectou, está sendo assim agora contigo. Cara, eu já conheço ele, que alegria, que regozijo da minha alma em poder estar com ele. Então, a gente precisa se conectar com essas questões, que faz parte de um saber sistêmico. E muitas pessoas desconsideram isso. Então, tudo que você trouxe é extremamente oportuno e conecto com a espiritualidade no trabalho, né? De olhar esse modelo de liderar de uma maneira sistêmica. E para finalizar, já que você, né, é um roteirista, vamos fazer aqui um roteiro. Que roteiro que você pode sugerir para um profissional que, antes de querer ter sucesso, dinheiro na carreira, almeja esse encontro com a espiritualidade, que almeja essa conexão com a sabedoria espiritual, que possa ser leve? Que roteiro que você sugere para esse profissional que agora está pensando, essa escolha que eu quero fazer para a minha vida daqui para frente? Qual ou quais poderiam ser os caminhos a seguir nesse roteiro? Pergunta difícil, hein? É isso que eu digo, vocês fazem umas perguntas que às vezes a gente não tem a resposta, né? Mas, assim, eu acho que no geral eu sempre brinco que, por também fazer palestras, né? E falar muito de espiritualidade, sempre sobre com um viés reencarnacionista, que é a minha crença, né? Mas eu também costumo dizer que é importantíssimo que a gente descubra que não existe somente vida após a morte. Existe vida antes da morte. Perfeito. Então vamos trabalhar, porque é tudo daqui. Porque, na verdade,
os hindus falam isso claramente, esse corpo nós vamos um dia deixar ele para trás, agradecer ter estado, eu vou agradecer muito ter sido Aldemir, né? As cabeçadas que eu dei e as coisas que eu acertei. Ele vai ficar, a terra vai virar pó, né? Esse corpo, mas o espírito é imortal, né? O espírito continua e vai... eu estou com 56 anos e digo que estou vivendo a infância da minha próxima encarnação. Né? Já estou me preparando para a próxima encarnação. Eu já vim, né, melhorado e não deixar também essa de ser criança aí. Agora, isso que eu estou dizendo da vida, né? Existe vida antes da morte, é prestarmos atenção. Mas eu acho que é muito prestar atenção em quem nós somos também. O que é que nos faz em um momento? A vida não é só de felicidades, né? Que, como me disse uma preta velha uma vez, né, e hoje eu até vejo mais relacionado a Umbanda, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Nunca faz bom marinheiro. A gente precisa de umas tormentas na vida. O nosso aprendizado, muito que atraímos, como você falou, atraímos também as lições que necessitamos. E às vezes elas vêm de várias formas até a gente aprender. Nada nos abandona até que a gente aprenda a lição. Isso é um fato. Então, eu acho que é prestar muita atenção em quem você é sempre. Né? O que te faz feliz, o que realmente te move, o que faz você sentir borboletas no seu estômago, né? Aquele trabalho que isso no trabalho é muito importante, né? Eu demorei muito para viver de cinema, de audiovisual, escrevendo, né? Que é a maior função. E eu lembro como era trabalhar em coisas que eu não que eu gostava muito, até porque um pouco antes eu fui alguns anos professor, que eu adoro dar aula, mas amo muito, mas amo mais escrever, é justo, né? E é diferente acordar de manhã para escrever, né? Eu acordo muito cedo, minha disciplina, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã para escrever. Então eu acordo sempre muito feliz, sempre muito alegre. Agora, sempre eu tive essa certeza, eu acho, né? Que eu seria muito mais produtivo, me conhecendo um pouco nesse aspecto, que eu tinha que escrever. Eu acho que isso é uma das coisas. Aí eu vou entrar numa coisa bem pessoal. Outro dia me falaram assim, puxa, mas você é um roteirista que já tem alguns filmes, né? Agora, como você falou, estou reescrevendo um roteiro lá para fora, que eu também, com o tempo que eu estudei fora, sou um autor, né, bilíngue, né? Eu escrevo razoavelmente bem em inglês também. Que bom, né? Mas aí eu falei para essa pessoa, eu falei, cara, você não vai acreditar, mas eu vou te dizer uma coisa. Se não tiver tudo ok, a minha dedicação não for plena, a espiritualidade, cara, o meu trabalho não vai bem. Não estou querendo que as pessoas tenham. Eu falo porque ela faz parte do meu dia em todas as decisões que eu tomo. Eu tento. Eu sei que não é perfeito. Parece que eu estou falando que o cara é perfeito. Não. Mas eu tento que todos os momentos... e hoje, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, é bem diferente o meu processo decisório, minha relação com as pessoas. É muito diferente. É muito diferente por causa da espiritualidade. Porque a espiritualidade é essa dimensão da vida que me dá uma... às vezes... Você conhece a Umbanda, as pessoas falam assim, pô, mas eu falo assim, esse mês está difícil, esse semestre, olha, pô, de grana, né, não está entrando, o edital que não saiu, não me pagaram ainda. E aí, então, os problemas tem decepções, tem brigas, tem várias coisas. E eles falam, mas pô, você não está na Umbanda? Eu falei, cara, a Umbanda não me deu nenhum aviso que eu seria alguém sem problemas. Agora, ela me dá, a espiritualidade no geral, e a Umbanda em particular, ela me dá uma capacidade de encarar os problemas da vida completamente diferente. É isso que eu agradeço. Eu agradeço muito me dar um equilíbrio, me dar uma força também, porque... Se a gente é Oxalá, a gente é Ogum também, né? E eu, como um legítimo libriano, filho de Xangô, busco muito o equilíbrio e a justiça, né?
E filho de Xangô gosta muito de comer também, tenho que ressaltar. Então isso é isso que ela me dá, que a espiritualidade me dá. São ferramentas, como você quiser chamar, me dá um equilíbrio realmente, uma calma. Como dizia Chico Xavier, né? Isso também vai passar. Então, não estou aqui pregando, pelo amor de Deus, nenhuma acomodação, que eu não sou acomodado, zero acomodação. Mas também a capacidade da paciência e da minha... A palavra muito linkada a essa sabedoria que a paciência traz, que é, em alguns momentos, a resignação. E aí a gente para, a gente pensa, a gente revê, olha aqui, não dá. Mas eu vou me reinventar porque tem um outro caminho que eu vou encontrar. É isso que a espiritualidade, assim, de uma forma bem pragmática, bem terrena, se eu posso dizer. Fora aí, você sabe, né? Você falou de ayahuasca, as experiências maravilhosas, né, que nós temos, que nos garantem muita coisa, que galvanizam, né, nossas crenças e a nossa fé, que é muito importante. Mas é no dia a dia que a gente é testado, porque não adianta ir morar na montanha, virar um eremita e não lidar com tudo que a gente tem que aprender. Para finalizar, no meu Instagram tem esse post. Eu estou no ano 9, né, no ano do eremita. E foi um ano que eu peguei todas as minhas convicções, todas as minhas certezas, coloquei na mala. Coloquei as misérias também junto, porque elas me acompanham. São você também, né? E vim com o meu cajado e com a minha luz, né? A minha luz no sentido de aquilo que eu acredito, pavimentando esse caminho. E você, no final do podcast, me traz a palavra eremita. Ou seja, para quem é conectado com esse saber maior, e no caso aqui para mim, o que vem como uma mensagem? O caminho do eremita eu cumpri bem, porque eu fiz esse movimento esse ano. É uma fase necessária. Eu fiz esse ano. Esse ano eu me expus menos, eu peguei menos projetos. Esse ano eu cuidei do meu espiritual. Eu me abasteci para um novo ciclo. Eu me conectei com a minha verdade, eu me conectei com aquilo que a minha alma grita. Você teve paciência. Para um capricorniano, ter paciência é muito difícil. Ainda mais no trabalho. Então, assim... Mas é o que tudo que você traz, fala é muito sábio, mas realmente eu precisei fazer esse movimento, porque senão eu não estava aprovado para ir para o próximo ciclo. Então, fazer esse movimento não é porque a cabeça pede, mas chega um momento que a alma ela pede, ou a gente atende, ou a gente escuta, ou adoece. Né? Então, a gente precisa olhar isso, e muito sábio você traz, então... E às vezes, desculpe te interromper, tem um trânsito em astrologia, né? Que é o trânsito de Plutão, né? Que as pessoas costumam me dizer... Eu estudei muito astrologia, e acho que quando a gente escuta firmemente nossa alma e a gente não dá a atenção necessária, ou muda ou morre. Essas fases, ou muda ou morre. Às vezes até fisicamente mesmo. É depressão, é uma somatização que pode vir no coração, pode vir uma doença... autoimune, a gente vê isso acontecer, né? Então é muito importante escutar.